E aí, pessoal, tudo bem? Hoje é jogo rápido, coisa simples. E antes de mais nada, eu quero dar alguns para vocês, né? Tem gente aí me pedindo para adiar o trabalho. Eu já tenho um prazo bem grande para esse trabalho, né? Estou muito reticente a isso, porque é um quarteto, né? É bastante gente. Eu acho meio. Creio que não, né? Além disso, hoje eu vou passar um trabalho novo, então vai começar a ficar acumulando se não se ficar assim adiando muito, então melhor não. Mesmo que é rápido demais esse trabalho. Esse trabalho do, do Pro Terminal é super simples. Então, creio que não vou ter adiamento dele, tá bom? Hoje, daqui a pouco, eu vou botar a segunda aula de escalonamento. Já continuem assistindo às aulas, não esperem ter trabalho. E já vou botar aqui o enunciado da primeira atividade de escalonamento. Tá? Façam logo a primeira atividade de escalonamento, porque logo, logo tem a segunda. Tá? Essa primeira atividade de escalonamento vai ser em Python. Tá? Deixa eu abrir ela aqui. Só falta eu acertar a data de entrega. Deixa eu mostrar. Ignorem a data que eu já estou alterando a data, tá? Esse laboratório em Python é super simples. Eu fiz em Python justamente para vocês não perderem muito tempo programando, tá? Eu já dou um notebook Jupyter semi-pronto para vocês. Todo mundo sabe o que é Jupyter aqui? Notebooks, etc. Acho que todos vocês viram em disciplina, etc. É um notebook Jupyter. Por quê? Porque essa parte de escalonamento, quando se faz em C, o aluno perde muito tempo com besteira. Ele perde muito tempo implementando besteira. Então, bicho, eu dou já um simulador semi-pronto para vocês. Você só tem que orientado ao objeto, todo bonitinho. Você só tem que ir lá fazer a função de escalonamento, né? Fazer o que acontece quando um processo novo entra e quando como se diz? E quando está chamando o próximo processo, tá? Então, vale só um, não vou fazer, faz, porque depois tem uma atividade valendo mais 1,5, que é basicamente a mesma coisa, só que com escalonadores mais complexos de implementar. Então, aqui é quase como se fosse treinamento em duplas, tá? Provavelmente, eu vou deixar ela até... Cadê? Vai ter as duas atividades, elas vão ficar provavelmente até o dia 7 de fevereiro, né? Tá? Então, daqui a pouco eu lanço aqui outra 7 de fevereiro, tá? Então, essa primeira atividade, você tem que vir aqui, baixar as coisas, fazer tudo lá dentro e responder esses 3 questionários aqui, tá? Agora, sobre o próprio terminal. Eu ouvi falar que vocês estão com dúvidas, eu estou aqui para tirá-las. Então, quem quiser, usa a mãozinha ali, para a gente gerar uma ordem, né? E eu vou chamando um por um, pode ser? Vamos lá, deixa eu ver como é que abre a fila, abrir a fila. Vamos lá, Alan, liga lá. A minha dúvida é mais questão enunciada, se a gente precisava validar a entrada do usuário, se estava tudo ok, ou a gente vai considerar que ele sempre inseriu tudo corretamente. Ele pode errar o nome do comando. Isso ele pode. Eu não vou tirar ponto por... eu sou bem legal nesse sentido. O cara botou o maior sem botar espaço. Não, isso não. Tipo, meus stats são bonitinhos, tá? Então, é aquela história. Porque o objetivo desse trabalho não é o parser de string. O objetivo desse trabalho é vocês aprenderem a trabalhar com as chamadas de sistema fork, com wait e com redirecionar entrada e saída. Tá? Então, não pode estar quebrado. Funcionando os comandos assim, bem organizadinhos, tudo bem. Tá? Evite que, se eu digitar um negócio errado, ele der segmentation fault, aí eu acho meio paia. Mas fora isso, não dando segmentation fault, tá tudo bem, mas não vou testar, por exemplo, fazer um comando de
400 caracteres para quebrar a string que você... Não tem esse problema não, tá bom? Uhum. Então, nesse sentido, fica tranquilo. Mais alguma dúvida tua? Também sobre a quantidade de argumentos, eu considero que no máximo um comando vai ter 2 argumentos, ou eu posso considerar que o senhor pode colocar mais algum? Eu vou ser legal. Eu não testo com mais de 2 argumentos, não. Uhum. Tá? Para facilitar a vida de vocês. Ok. Né? Senão eu tô falando, só gera chatice, né? Só vai gerar. Tem que checar o número de argumentos. Se tiver, tem que desalocar e alocar um vetor maior. Não é sobre isso o trabalho, né? Uhum. Como eu tô falando, não é sobre fazer um terminal funcional, é sobre vocês aprenderem esses detalhes. Vamos lá, João Vitor. Professor, eu fiquei com muita dúvida ali sobre a primeira requisição do trabalho, né? Sobre como rodar o programa com ponto e barra, como rodar o programa sem ponto e barra. Uhum. Como que eu faço isso acontecer no terminal? Porque, por exemplo, eu consegui fazer, né, o terminal já praticamente completo, só que eu consegui chegar a nenhuma conclusão de como fazer o programa rodar sem o ponto e barra. Tá, um jeito simples, gambiarrento, porém simples, é tu dar um ls no diretório atual. Se o comando sem ponto e barra tá nesse diretório, você roda. Né? Pensa nisso, porque o problema, o que está acontecendo com vocês, provavelmente, é que vocês estão deixando o path funcionar, né? Você bota o comando lá e ele roda, não é verdade? Aí, se ele não tá, o próprio exec dá um retorno de erro, não é isso? Acredito que sim. Né? Se você fizer um grep, ele vai funcionar porque ele vai achar lá no user barra bin grep e vai funcionar, não é isso? Uhum. Então, uma coisa que tu pode fazer é checar no diretório local. Se tiver uma coisa com o nome do comando, tu adiciona o ponto e barra lá na hora de rodar e acabou. Esse é o jeito mais simples. Entendi. Entendeu? Né? É um pouco gambiarra, mas é uma forma de fazer. Tá? Tá. Vamos lá. Diga, continua. E sobre essa a terceira aí que tem o e-comercial, como que é isso na prática? Como é o e-comercial na prática? Na prática, o terminal ao vivo. Porque se tu roda sem e-comercial, o terminal, que é o pai, ele dá um wait, não é verdade? O terminal ele Sim. fica parado até o comando que tu rodou terminar. Com o e-comercial, ele não fica parado, ele continua rodando. Entendeu? Tipo assim, assim que tu terminar de rodar o comando, o prompt volta e tu pode fazer outros comandos. Então, por exemplo, vamos dizer que tem um comando lá que ele copia um filme, né? Vai copiar um filme que está em Blu-ray, está em 44 GB. Esse comando vai demorar um pouquinho, né? Uhum. Então, o terminal tem que estar liberado para você rodar outros comandos enquanto esse aqui rodou. Entendi. Então, se o meu segundo argumento for o e-comercial, então eu não tenho que dar o wait. Isso, exatamente. É o mais fácil de implementar, inclusive. Entendi. Lembrando que pode ser prog1, argumento e e-comercial, tá? Tá. Né? Okay. Tem que ser não é o segundo, é o último, né? O último. Foi e-comercial. Né? O último argumento, né? Aquela história. Eu vou facilitar a vida de vocês, como eu falei, não é sobre string, porque no C não, no Bash você pode fazer coisa aqui, assim. Mas eu não vou pedir isso para vocês, porque eu sou legal. Ok. Né? Que aí, o primeiro é sem wait, o segundo é com wait, mas não precisa não. E sobre o ponto e barra também, no caso vai ser só um programa ou vai poder ter a mistura sobre rodar sem o ponto e barra? Pode misturar.
Pode misturar. Tá. Acho que é isso. Alguém estava com dúvida no pipe? Diga, André. Era mesmo como implementar, né? Eu vi como fazer. Eu vi como usar o pipe lá, ler e escrever, só que aí eu tava na dúvida como é que eu faria para voltar aquele file descriptor para ser a entrada padrão e a saída padrão de volta, entendeu? Tá. Tu já fez o que joga a saída para um arquivo? Já sim. Já fez o que lê de um arquivo? Uhum. O pipe são os dois juntos. Então, o melhor jeito para isso, deixa eu vir aqui fazer uma coisa diferente. Para isso aqui, pegar inteira. Essa tela aqui. Ó. Isso aqui é o manual do pipe, né? Uma coisa útil. Todos esses comandos que são chamados de sistema tem o manual lá da parte em C e está em português se você instalou o manual em português. Então, o comando pipe ele recebe 2 inteiros, né? E gera um pipe entre eles. O que ele vai fazer com esses inteiros? Um inteiro, o do índice 0, vai ser a leitura, é isso, né? Deixa eu só confirmar aqui. Isso. E o 1 é a escrita. Então, o que foi escrito no 1 é lido pelo 0. Certo? O que você tem que fazer? Quando você está rodando o comando no pipe, como eu vou fazer aqui, o que acontece? A saída do primeiro comando é escrita na entrada do segundo, certo? Então, se você for fazer esse comando... Deixa eu botar aqui. Ver se tem algum arquivo grande aqui. Não tem nada grande, não. Ó, por exemplo, se eu fizer isso aqui, ele vai imprimir todo o conteúdo dos arquivos .c que eu tenho aqui e vai travar o terminal por alguma razão. Que coisa estranha. Esse terminal está com um tamanho bizarro. Ó, tá. Se eu fizer isso com pipe, a saída desse programa vai virar a entrada de um outro programa, como, por exemplo, o grep. Quero ver todos os prints que eu tenho nos arquivos C dessa pasta. Tá? Olha só. O que está acontecendo aqui? Esse cara, a saída dele, em vez de ser na tela, está sendo no pipe. E esse cara, a entrada dele, ao invés de ser da tela, está sendo do pipe. Então, o que você tem que fazer, basicamente, ó, é chamar essa função pipe aqui com 2 inteiros, né, com vetor com 2 inteiros. No primeiro programa, nesse primeiro programa, você muda a saída para ser o primeiro do pipe. E nesse aqui, você muda a entrada para ser o segundo do pipe. É o inverso. Né? Esse aqui, o índice 1 vira a saída. E esse aqui, o índice 0, vira a entrada. Certo? Aí como é que tu faz isso? Vai ter que fazer 2 fork, né? No primeiro fork, no primeiro filho, ele vira tu altera isso aqui, né? Da saída. E no segundo filho, tu altera isso aqui. Certo? Ficou mais claro agora? Sim, eu posso fazer filho do filho, né? Ou não? Pode. Assim, como eu faria? Eu já teria uma função gera, muda a saída e gera, muda a entrada. E eu basicamente chamaria gera, muda a saída com esse aqui, vírgula, o pipe. Gera, muda a entrada com esse daqui, vírgula, o pipe. Aí, para usar as mesmas funções, né? Quando você está fazendo código bonito, você quer evitar copiar e colar e fazer coisas parecidas, né? Óbvio que essa altura do campeonato não dá mais tempo para isso, né? Então, você pode
Pode fazer filho do filho? Pode. Você pode, por exemplo, eu faço pipe antes do fork, tá? Faço o pipe antes do fork, aí faço o primeiro filho para esse cat aqui, e nele eu faço o fork para esse cara aqui. Pode fazer assim de boaça, tá? Sem nenhum problema, tá? Aquela história. Eu faria já eu já teria um objeto que o parse faria. O objeto diria: esse é o comando, esses são os atributos, essa é a entrada, essa é a saída. Aí tu passa isso para uma função que gera. Isso seria uma forma de implementar, tá? Eu não sei como é que está o código de vocês, mas como eu posso dizer? Basicamente, isso é mais simples do que parece, tá? Essa parte do pipe, geralmente, pouca gente faz, mas não é complicado. Não é. Porque é uma mistura de duas coisas que vocês já fizeram, que é mudar a entrada e mudar a saída, tá? Ó, de novo, você chama essa função pipe aqui com um vetor de 2 inteiros, passa o primeiro no lugar da saída de um e passa o índice 0 no lugar da entrada de um e o índice 1 no lugar da escrita do outro. E pronto. É mais simples do que parece. Ficou claro aí como fazer o pipe? Ficou mais claro? Sim, sim. Mais alguma dúvida, pessoal? Diga lá. Queria saber como é que o exec pode ser quebrado, que o senhor tinha mencionado. É que dependendo de. Se tu errar na hora de montar os parâmetros, esquecer o null, por exemplo, ele dá um abort. Aconteceu na aula, não sei se vocês lembram, né? O que eu não quero? Eu não quero é que o programa morra, entendeu? Se o programa der um abort, isso é ruim, entendeu? É só isso. Tomem cuidado. Ok. Eu acho que se tu passar um path absoluto e tu passar um path que não existe, eu não lembro se ele dá erro ou se ele aborta também. Tem uns detalhezinhos lá dentro. É aquela história. Testou, funcionou, meu amigo. Pode mandar que tá tudo bem. Certo? Ok. Mais alguma coisa, pessoal? Podemos terminar para eu ir atrás de almoço. Bom, sobre as aulas. Meu plano nesse período era fazer o máximo de aula presencial possível, né? Eu posso dizer, nessa situação aí, não tenho o que fazer. Não vou arriscar vocês. Tem um monte de gente com Covid já, né? Não vou me arriscar também, não. Né? Eu vou arriscar minha vida para vocês terem aula presencial. Nem isso, né? Óbvio, assim que a pandemia der uma melhorada, a Omicron aí acabar, a gente vai voltar com força total no presencial. Eu quero ter laboratórios com vocês, eu gosto de sala de aula, tá? Mas nesse momento em Manaus não seria prudente, né? Não seria prudente a gente estar numa sala de aula com 50 pessoas, sendo que pelo menos 10 vão estar com Covid e ainda não sabem, né? Mas logo, se eu fosse apostar, eu apostaria que no fim de fevereiro a gente já vai estar de volta às aulas presenciais, né? Se eu for pegar aqui o nosso cronograma, o que eu desejo. Agora, o que eu desejo é reais, tá travando, tá? Primeiro, alguém tá travando. Só
Tô travando bastante. Para ver se melhora. Só um segundo. Som. E agora? Pois. Nada de melhorar. Tá cortando um pouco ainda o áudio. Nada. Ó, tá saindo minha voz agora? Eu acho que é o Chrome que estava travando, não era nem a internet, porque eu fiz o speed test aqui e estava bombado. Mas então, o que eu estava falando mesmo? Deixa eu até voltar aqui. Tá, do cronograma, deixa eu voltar para ele aqui. Isso foi o meu programa de remoção de ruído que cagou tudo aqui. Deixa eu fechar ele. Então, meu objetivo, pessoal, e é o que eu espero que aconteça, é aqui no começo de março, a gente não só a segunda prova, a primeira prova já, esse barco já zarpou, ela vai ter que ser virtualizada, não tem o que fazer. Mas daqui em diante, eu quero não só fazer esses laboratórios aqui, como fazer essas aulas serem de laboratório também, o máximo que der. Eu quero ver vocês, né? Eu acho que é importante. Então, vamos esperar, né? Não depende só de mim também, depende da reitora, da vice-reitora, né? Se ela liberar, em março a gente já está em sala de aula de novo, tá? Vamos lá. Mais dúvidas? Não vai ter carnaval. Carnaval foi adiado, mas o feriado eu acho que continua, né? Eu não tenho certeza. Professor, você pode explicar de novo sobre a questão do ponto e barra lá? Eu não entendi direito, na realidade. Você vai pegar o argumento e jogar vai adicionar na string o ponto e barra? Isso. Se ele tiver na pasta local, tu adiciona um ponto e barra lá e roda o exec. É o jeito mais fácil de fazer isso. E no caso, e para mim adicionar para mim saber se está na pasta, eu procuro, tem uma função para procurar dentro da pasta que eu tô? Como é que está funcionando para vocês isso tem um jeito fácil de responder. Como é que está funcionando a questão do comando não encontrado? Vocês estão pegando o erro do exec e estão fazendo a mensagem própria de vocês, né? Como o senhor explicou lá na aula, no caso, se ele executar o exec, ele já vai sair do fork. Se o exec não executar, ele vai fazer aquela impressão embaixo do exec.
Uhum. Mas é o exec que está fazendo ou vocês estão fazendo a impressão? Não, no meu caso, eu botei a impressão embaixo na linha de baixo do exec, né? Se ele executar o exec, ele vai ignorar que essa linha deve ser ignorada? Uhum. Não, então, que é o jeito mais fácil de implementar isso? Mais fácil de todos, é tipo assim, você roda o exec do jeito que tá, se ele deu erro e não tem ponto barra no começo, você coloca o ponto barra no começo e roda de novo, para ver se ele consegue. Entendeu? Entendi. Aí se os dois falharem, tu imprime. Esse é o jeito mais fácil Entendi. disso. Deixa o exec Entendi. fazer o trabalho para vocês, né? Entendi. Né? Mas aí, no caso, isso só funcionaria se o primeiro argumento fosse o programa, né? Se o programa tiver no segundo, terceiro argumento, vai dar problema, né? Ah, tu diz com maior, menor e etc. É. Ó, eu estou supondo que quando vocês têm um pipe desses, depende de como está implementado o negócio, né, cara? Tipo... Por exemplo, se eu rodar um que não seja nem pipe, por exemplo, WC e um código. Não, na verdade, WC ele não vai executar o programa, né? Não, é aquela história. A única coisa que faz ele executar mais de um programa é o pipe, nesse exemplo. Se tivesse o e-comercial do jeito mais difícil, daria também, mas não. É sempre no primeiro. Só foca no primeiro. Pessoal, eu não quero que esse negócio seja muito complicado. Eu quero que vocês aprendam a usar chamados sistemas. Tá? E aí, mais alguma dúvida, pessoal? Se ninguém tem mais nenhuma dúvida... Opa, tem. Eric, diga lá. Professor, o uso da instrução do CD ela tem que ocorrer normalmente no execvp? Porque depende de como tu implementa. É assim, tu pode estar usando... É porque assim, tem dois jeitos de fazer esse negócio. Tu pode dar o CD lá e ele vai mudar o diretório. O PWD real, que é o jeito mais fácil. Ou tu pode estar controlando o diretório internamente, né? E rodando tudo com path absoluto. Aí vai do jeito que tu implementou. Eu acho mais fácil tu só deixar o CD funcionar, porque ele já funciona, né? Ok, é porque eu tenho tentado utilizar o CD e ele acaba sempre chegando no isso não deve ser imprimido. E é só a instrução do CD mesmo. Tu dá exec no CD. Sim. Isso e ele não tá funcionando? Isso seja eu colocando um diretório após o CD, né? Para ele entrar, ou só colocando 2 pontos para ele voltar. Assim. Que coisa, dá uma olhada com as outras equipes, porque suponho que os outros tenham conseguido fazer o CD funcionar, né? Diga lá. É que se a gente for chamar o CD com o processo filho, ele parece que ele só muda o diretório no filho e não no pai. Aí, para executar o CD mesmo, tem uma função específica, que é o segadir, que ele faz o comando normal. Que é o problema de patch, de verdade, né? Faz sentido. Uhum. Então, tem que implementar diferenciadamente o CD. Ok. Obrigado. Nada. Mais alguma coisa? Bom, João Vitor, desativei seu som, porque você está aí martelando prego na parede, né? Pessoal, sem problema. Mais alguma dúvida? Se não tiver, eu vou dar para encerrado. Essa gravação aqui, eu vou colocar lá no canal do YouTube, colocar o link dela no Colab Web e passar no Telegram agora à tarde, né? Porque demora umas horas para o Google Meet gerar a gravação, tá? Lembrando, hoje eu vou botar aí a segunda aula de escalonamento, vou passar já o enunciado do primeiro trabalho de escalonamento também, certo? Então, hoje à tarde vai estar tudo isso aí, beleza? Show? Top? Sim. Então, pessoal, bom dia e bom almoço para vocês, tá bom? Até mais.
parar de gravar. Valeu, professor. Valeu.